vocês sabem fazer silagem de capiaçu? Como fazer o corte, quando cortar, como ensilar? Acompanhe o vídeo para várias dicas e instruções importantíssimas no momento de fazer a silagem do capiaçu. Qual que é o ponto ideal para fazer a silagem do BRS capiaçu? Muita gente fala aí 110 dias, mas isso vai variar muito de acordo com temperatura, período de chuvas que teve aí na região, então isso vai variar de região para região em relação aos dias. Mas o certo é utilizar a matéria seca, entre 18% e 20%. E para fazer isso, a gente vai utilizar do micro-ondas, uma ferramenta simples, um jeito prático de fazer. E a gente tem um folheto aí da Embrapa, muito informativo, que eu vou estar deixando nos links aí. Quanto ao tipo de trator, né, e implemento, a ensiladeira no caso, a gente precisa utilizar uma ensiladeira de área total. Porque aquela ensiladeira de linha, ela vai fazer uma linha por vez, né? Ela é própria para milho, por exemplo, sorgo. Aqui a gente está falando de uma gramínea que cada vez que você corta, o número de perfilhos aumenta, ou seja, o número de plantas na moita, na torceira, ela vai aumentar. Então quando você planta ali, tranquilo, você vai ter uma linha aí com 5, 6 plantas, né, nascendo em cada toquinho ali, né, em cada gema. Mas depois que você corta, acontece isso aqui, ó. A gente possivelmente tinha umas 4 ou 5 plantas aqui no primeiro corte. Aí foi feito o corte, estimula o crescimento de perfilhos, aí já começa a vir. Esse adensamento ele vai ficando cada vez pior, então se não for uma ensiladeira de área total, não corta. Então se você for contratar esse serviço, né, ou for comprar uma ensiladeira, dê preferência para a área total. E o trator necessário para tocar uma ensiladeira de área total, né? Aí eu não vou falar em cavalos, né, que tem trator de 75 cavalos que os caras conseguem utilizar, né, com essa forrageira. Mas geralmente o pessoal usa de 85, 90, até mais. Força menos a máquina. Em relação aí à altura de corte, né, ou seja, quanto que vai ficar de resíduo no chão, a gente tem uma pesquisa que foi feita cortando a 10 centímetros, né, do solo, e outro corte a 50 centímetros do solo. Ou seja, foi cortando o tempo todo a 50 e a outra parcela o tempo todo a 10. No final, fez uma análise para ver o que estava dando de proteína, de energia, de fibra, né, que é uma análise bromatológica da planta. E foi visto que não tem tanta diferença. Ou seja, cortar com 10 ou com 50, a diferença bromatológica, ou seja, o valor nutricional dessa planta, não vai ter mudança significativa. Óbvio que vai ter mudança, né? Mas não tem tanta diferença assim. Aí o que acontece? Quando você corta com 50, ou seja, você corta um pouco mais alto, você vai ter uma produção menor de matéria seca, porque você vai deixar muito talo no chão, né? E se você corta com 10, você aumenta essa produção. Eu vou deixar essa pesquisa nos links também para vocês darem uma olhada na quantidade de matéria seca total que essa diferença corresponde. Outra coisa importante que a gente tem que ficar atento é o tamanho das partículas que a gente vai estar cortando aqui, esse capiaçu. Preze por partículas de 10 a 15 milímetros, ou seja, 1 a 1,5 centímetro, né, no tamanho. Então sempre mantenha essas facas amoladas, as engrenagens reguladas para poder conseguir esse corte. Por quê? Esse tamanho de partícula vai influenciar na compactação da silagem, vai influenciar no processo de fermentação, depois vai influenciar também no organismo do animal. Quanto menor a partícula ali, maior vai ser a ingestão do animal, né? E melhor o aproveitamento. Como a gente não tem problema aqui com o tanto de fibra, a gente não precisa estar mantendo essa fibra no corpo do animal ali muito tempo, a gente diminui e facilita para ele poder comer. Quanto ao uso de inoculante, ele é muito importante. Por quê? A gente pode fazer silagem sem inoculante? Pode, mas não deve, né? Quando a gente deixa de usar inoculante, a gente está prejudicando um pouco a fermentação. Ou seja, a gente vai pegar e deixar as bactérias unicamente que estão aqui no capim, naturais, né? Se a gente usa um inoculante, que na minha concepção é algo barato, uma tecnologia fácil de ser utilizada, a gente está melhorando o processo fermentativo. Ou seja, a gente vai ter uma silagem de melhor qualidade, a gente vai perder menos silagem, né? Aquela silagem que escurece
ou que fica com cheiro ruim, que a gente tem que jogar fora, não pode dar para o animal, a gente vai estar deixando de perder isso aí quando a gente usa inoculante, né? E também utiliza lá a matéria seca ideal, né, gente? Ah, mas Isaac, passou de 20%. Posso ensilar? Pode. O que vai acontecer? Você vai ter um material de, vamos falar, pior qualidade. Por quê? Quanto mais velha a planta vai ficando, a gente vai tendo mais como, mais fibra, menos proteína. Mas só que você não vai perder um capim só porque passou do ideal, né? A gente usa também de ensilar. E compensa isso com o concentrado, né, gente? A gente precisa balancear a dieta e utilizar aí o coxo com uma tecnologia de compensação, com certeza. A recomendação de inoculante, né, vai variar aí de marca para marca, de produto para produto, mas geralmente um frasco, né, como é vendido, fornece aí quantidade ideal para 50 toneladas, né? E a gente pode fazer isso diretamente na forrageira. Hoje em dia as forrageiras já vêm com a bombona que faz a aspersão do inoculante na silagem enquanto está cortando, ou seja, está cortando, já fazendo o inoculante, já vai ficar muito bem espalhado ali, né? E tem outras formas, né? Para quem não tem ensiladeira, faz o corte na mão mesmo, ou então não tem essa bombona na ensiladeira, né? A gente vai estar fazendo com a bomba costal mesmo. A gente usa aquela bomba de 20 litros nas costas, faz a proporção correta e vai fazendo a aspersão ali por cima. Espalha a carreta e depois faz a aspersão com inoculante por cima. Ainda não deu 18% ainda. Eu posso cortar? Digamos que você sabe que o período de chuva aí da sua região está aproximando um período de chuva constante, que você sabe que esse capim vai passar, você não vai conseguir cortar. Você pode utilizar de estar cortando esse capim um pouco mais novo, sim. Mas o que acontece? Ele vai estar com muito mais água, né? E a água ali no processo vai atrapalhar o processo de fermentação. Aí o que a gente tem que fazer? Ou faz aquele corte, né? Quando não é com ensiladeira no caso, que é no facão. Faz o corte e deixa fazer o emurchecimento, né? Que você vai deixar o capim no campo de um dia para o outro, para ele perder um pouco de água. Ou então, se você utiliza de ensiladeira e trator, né? Que é o mais comum, eu acredito. Você vai ter que estar utilizando aí de secantes, né? Que vai ser milho, a casca de café, esse tipo de produto para poder estar aumentando o teor de matéria seca. Isso também é utilizado para melhorar o perfil nutricional dessa silagem. Se você, por exemplo, tem aí os seus 20%, está na hora de ensilar, e você quer melhorar esse perfil nutricional da silagem, você pode estar acrescentando aí, por exemplo, 10% do total ensilado em fubá, né? Em farelo de milho, no caso, farelo de milho. Por quê? Você vai estar melhorando ali a quantidade de energia, de proteína, né? Dessa silagem de capiaçu. Agora, tem que ver se isso é rentável. Agora aqui já no local onde a gente está fazendo o silo, né? Que é um silo superficial, a gente deve dar preferência por um solo limpo, né? A gente deve passar aqui a lâmina alguns dias antes e tá limpando essa área para poder facilitar com que esse líquido que sai da silagem, né, aquela água preta, o churume que a gente fala, seja sugado pelo solo, né? Vamos falar assim. A gente deve optar também por uma área com um pouco de declividade. Isso facilita aquele churume escorrer, né? Sair dessa silagem. E silagem úmida demais, vocês sabem que o processo de fermentação não fica bom e a gente acaba perdendo muito mais silagem. Sobre dimensionamento do silo, a gente tem que fazer algumas contas para poder definir qual que é a altura, qual que é a largura e qual que é o comprimento desse silo. Para quê? Para que a gente utilize esse silo aí por no máximo 1 ano. Ou seja, quando a gente abre o silo, a gente usa ele no máximo 1 ano. Então a gente tem que definir qual que é o número de animais, quanto que eles vão comer, né, como é que vai ser a dieta. Eu posso estar fazendo outro vídeo somente sobre isso, dimensionamento de silo. Mas é algo muito importante, porque a gente tem uma camada mínima de área para ser tirada de 20 centímetros de área, para poder não estar perdendo esse silo e não prejudicando. Porque quando a gente abre o silo, a gente já tem a entrada de oxigênio e já começa um processo de fermentação diferente do que a gente quer. A gente começa a estragar esse silo, assim bem dizer. Então o período de validade dele aí é de 1 ano, depois que se abre. A gente deve estar atento aqui, principalmente nesse silo de superfície, né? Que ele não tem aquelas paredes laterais aqui para estar limitando o silo.
a gente tem que sempre fazer da seguinte forma: sempre que a gente subir 1 metro aqui na altura desse silo, a gente tem que colocar 5 metros aqui na largura. Ou seja, se a gente colocar 1,5 metro aqui na altura, a largura tem que ficar com 7,5 metros. Entendeu? Por quê? Se a gente deixar, por exemplo, um silo aí que tem 2 metros de altura e 5 metros de largura, o trator vai ter dificuldade para poder estar compactando. E essa matéria vai começar a espalhar aqui. A gente vai ter perdas no processo fermentativo, né? A gente vai ter perdas na silagem depois, porque a compactação não vai ficar boa. No momento de espalhar essa silagem aqui, né? A gente já definiu qual que vai ser a altura, a largura e o comprimento. A gente deve prezar por camadas de no máximo 20 centímetros. Ou seja, o trator veio, despejou, quem estiver compactando vai pegar, vai espalhar em camadas de 20 centímetros de altura e está fazendo essa compactação. Dessa forma a gente vai garantir que essa compactação vai estar sendo feita de forma excelente. Utilizando aí um trator passando por cima dessa camada de 20 centímetros. Quanto mais compactar, melhor. Quanto mais oxigênio a gente tirar aqui do meio, melhor. Porque a gente quer fazer um processo de fermentação sem oxigênio, né? Anaeróbico. Porque se entrar oxigênio aqui, aí já vem aquele cheiro de podre, já vem aquela matéria escura na hora que a gente abre a silagem, ou seja, as perdas vão ser grandes. Também é o momento de colocar a lona, né? De fechar o silo. O que a gente precisa? Depois de definir qual que vai ser a largura, o comprimento e a altura, a gente vai escolher aí uma lona com principalmente a largura, né, adequada e o comprimento necessário. Está cobrindo esse silo totalmente e está sobrando também essa beirada aqui que está coberta com terra, tem uma sobra de lona para poder estar jogando essa terra aqui que impede da entrada de ar, de água, né? Tá vendo? Aqui tem um pedacinho sobrando. A gente precisa aqui usar uma lona de 200 micras, uma lona dupla face, que é bem mais resistente. Ah, mas é muito caro. Olha, é um valor que te traz sossego. Porque imagina, por conta de um furo aqui, ou algo do tipo, você perder toda essa silagem. Eu acho que no processo, esse valor a mais, ele é pequeno, perto da tranquilidade que você vai ter. Outra coisa importante aqui também é que não sei se vocês conseguem ver, mas aqui na lateral a gente tem um corte. Esse corte aqui é para quê? A água que está vindo aqui de cima do muro, se ela bater aqui e conseguir adentrar esse silo, a gente vai ter perda. Então a gente faz essa canaleta lateral aqui para poder estar escoando essa água. E o próprio efluente que sai aqui, né? O próprio churume que sai da silagem, ele corre por aqui também. O que o chão, o solo não consegue sugar, não consegue puxar, aí essa canaleta aqui vai estar fazendo. E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos. Segue lá no Instagram para dicas rápidas sobre BRS Capiaçu, nutrição animal, rotação de pastagens e tudo mais sobre o mundo da pecuária de corte.